Olá, olá, boa tarde, bem-vindos à nossa aula de Direito do Consumidor em 1 hora. Hoje eu vou explorar os aspectos iniciais de Direito do Consumidor com vocês. Meu nome é Kate Satico, sou defensora pública do Distrito Federal e sou professora aqui do... Perfeito? Vamos lá então às notas introdutórias de Direito do Consumidor. Quando a gente vai falar sobre Direito do Consumidor, a primeira coisa que a gente tem que saber, lembrando que aqui a gente vai começar bem do início da disciplina, para a gente abarcar a maior quantidade de informação e caminhar bem em direito do consumidor, a principal coisa que devemos saber é quem é o consumidor. Quem é o consumidor? Essa matéria, ela tem como objeto científico de estudo o consumidor. E quem é o consumidor? Pessoal, o consumidor é aquele previsto lá no nosso artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Aqui nós temos uma conceituação legal de consumidor. Isso facilita muito em provas abertas, em provas discursivas, porque provas abertas e discursivas nós podemos levar o código, né? Não pode ter consulta de jurisprudência, não pode ter consulta de súmula, mas a legislação seca é aceita. Então, toda vez que você tiver um conceito legal e estiver realizando uma prova dissertativa, uma prova discursiva, uma segunda fase, é importante você fundamentar, demonstrar para o examinador que você sabe que dentro do código tem um conceito legal de consumidor. E o conceito legal está previsto no artigo 2º do CDC, que vai ser toda pessoa física, toda pessoa jurídica que adquire ou utiliza produto e serviço como destinatário final. Essa nossa conceituação de consumidor padrão, prevista no artigo 2º. Olha lá, consumidor então vai ser quem? Toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Essa vai ser a nossa conceituação de consumidor padrão ou também de consumidor standard, tá certo? É toda pessoa física ou jurídica. Muito comum em provas preambulares é a seguinte pergunta: pessoa física pode ser considerada consumidora? Diversas provas cobram essa assertiva. Verdadeiro, né? Está previsto no artigo 2º que a pessoa física, ela é sim considerada consumidora. E aí vem o parágrafo único do nosso artigo 2º e traz a conceituação de consumidor equiparado. Olha lá, equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas nossas relações de consumo. Então, o consumidor também pode ser a coletividade de pessoas. Esse parágrafo único é muito importante quando a gente estuda ali acidente de consumo e quando a gente estuda também a parte coletiva de direito do consumidor, tá bom? A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. Por hora, eu quero explorar a conceituação de direito do consumidor. Então, a gente viu que consumidor vai ser essa pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um produto ou serviço. Observe que os elementos do conceito de consumidor é pessoa física ou jurídica, que vai adquirir ou vai utilizar um produto ou serviço e que vai ser o destinatário final. Observe que na conceituação legal nós podemos já traçar os aspectos conceituais. Aqui nós temos um aspecto subjetivo, nós temos um aspecto objetivo e nós temos um aspecto teleológico de consumidor. O aspecto subjetivo aqui é aquele que fala que consumidor vai ser essa pessoa física ou vai ser essa pessoa jurídica. E, importante aqui, independentemente de ser brasileiro ou estrangeiro. Se o estrangeiro estiver
passeando aqui no Rio de Janeiro, nas férias, e adquirir um produto ou até mesmo adquirir um serviço, ele vai ser considerado consumidor para o Código de Defesa do Consumidor, tá certo? Então aqui, independentemente de ser brasileiro ou estrangeiro, haverá a incidência do CDC. O próximo aspecto é o aspecto objetivo. O aspecto objetivo da conceituação de consumidor é que o consumidor vai ser aquele que vai adquirir ou vai utilizar um produto ou um serviço. Adquirir ou utilizar um produto ou um serviço. Por isso que é importante a gente já ter em mente que muitas vezes você tem uma relação de consumo em que não houve a aquisição do produto ou do serviço por parte de um integrante dessa relação de consumo. Vamos aqui pensar comigo. Você participou daquele famoso amigo oculto que ocorre no final do ano. Você não adquiriu o produto ou o serviço que você ganhou no seu amigo oculto. Vamos supor que você ganhou um celular no seu amigo oculto. Seu amigo secreto te deu um celular. Você não adquiriu esse celular, mas você, obviamente, vai utilizar esse celular. Se ocorrer um vício, ou se ocorrer um dano, ou se ocorrer um defeito, ou se ocorrer um acidente de consumo com esse celular, você é assim considerada consumidora. Então, temos que quebrar esse raciocínio que para ser consumidor eu preciso comprar uma coisa. Para ser consumidor eu preciso firmar uma relação jurídica. Aqui o CDC é muito claro que consumidor é aquele que adquire ou utiliza o produto ou o serviço, tá certo? Esse é o aspecto objetivo da nossa conceituação. E por fim, o aspecto teleológico. O aspecto teleológico é a pessoa física ou jurídica que utiliza o produto ou serviço como destinatário final. O destinatário final, então, é o nosso aspecto teleológico do conceito de consumidor. Aspecto teleológico é a aquisição de produto ou a utilização de serviço deverá ocorrer na qualidade de destinatário final, tá certo? Que aqui conseguimos esmiuçar o conceito de consumidor. E você deve perguntar: o que é esse destinatário final? Essa talvez seja a questão em direito de consumidor que mais caia em provas. É o aspecto teleológico do conceito de consumidor. Imagine se você estiver fazendo uma prova oral para defensor, delegado, procurador, juiz, promotor, e o examinador pergunte a você: candidato ou candidata, discorra sobre o aspecto teleológico do conceito de consumidor. E aí, com certeza, você vai saber que o aspecto teleológico gravita em torno do destinatário final. O que é o destinatário final para ser enquadrado como consumidor? Aqui nós temos que parar e memorizar 3 teorias que gravitam em torno do destinatário final. Olha lá, teoria finalista ou subjetiva, teoria finalista ou subjetiva, teoria maximalista ou objetiva, teoria finalista aprofundada ou mitigada ou abrandada. Aqui são as 3 teorias que gravitam em torno do aspecto teleológico de consumidor. O que é o destinatário final? Para a teoria
finalista ou subjetiva, o destinatário final é aquele que adquire o produto ou serviço como destinatário fático e econômico do bem. Ele não reinsere esse produto no seu ciclo de produção, ele não explora economicamente esse produto ou esse serviço. Isso é a teoria finalista ou subjetiva. Coloquei aqui a conceituação. Para a teoria finalista subjetiva, consumidor é aquele que vai retirar o produto ou serviço do mercado de consumo, dando destinação fática e econômica ao bem, tá certo? Essa é a nossa teoria finalista ou subjetiva. Em lado oposto, por outro lado, existe a nossa teoria maximalista ou objetiva. A teoria maximalista ou objetiva, ela é o inverso, ela é o oposto da teoria finalista subjetiva. A maximalista objetiva entende que o consumidor, vem aqui comigo, é aquele que vai retirar o produto ou serviço do mercado de consumo, dando destinação simplesmente fática ao bem. Assim, basta que o consumidor tenha adquirido determinado bem para se enquadrar no conceito legal. Pouco importa se irá reinserir na cadeia de consumo. Olha lá, ficou aqui confuso? Vamos lá. Vamos exemplificar porque com exemplos a gente consegue memorizar melhor a disciplina. Enquanto a teoria finalista fala que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou serviço e não reinsere na atividade econômica, não reinsere o produto no seu ciclo econômico, a teoria maximalista ou objetiva, ela fala, pouco importa se ele vai reinserir o produto ou o serviço adquirido no seu ciclo produtivo, no seu ciclo econômico. Vamos exemplificar. Sempre eu dou esse exemplo, porque esse exemplo é fácil de memorizar. Você compra um computador. Você compra um computador e coloca na sua LAN house. Você tem uma LAN house e compra um computador. Para a teoria finalista ou subjetiva, você não pode ser considerado consumidor, porque você, a despeito de ter dado uma destinação fática ao bem, você está explorando o bem faticamente para aquilo que ele é feito, industrializado, você está colocando esse produto, no caso o computador, no seu ciclo de produção. Você está explorando economicamente esse computador. Observe que você comprou esse computador e esse computador vai gerar renda para você. Ele faz parte do seu insumo no seu estabelecimento empresarial. Tá bom? Então, pela teoria subjetiva ou finalista, você não vai ser considerado consumidor. Por outro lado, para a teoria maximalista ou objetiva, você é sim consumidor. Porque aqui na teoria maximalista ou objetiva, nós não analisamos a destinação que você está dando ao bem. Pouco importa se você está reinserindo ou não no seu estabelecimento empresarial, se você está explorando economicamente o bem. Observe que essas duas teorias, elas são opostas. E aí vem uma teoria que ela fica mais no meio termo, que é a teoria finalista, mitigada, aprofundada ou abrandada. Para ela, consumidor é a pessoa física ou é a pessoa jurídica que adquire ou utiliza produto como destinatário final, desde que
esteja presente uma vulnerabilidade. Se o consumidor, se essa pessoa física ou jurídica ostentar uma vulnerabilidade, mesmo que ela tenha adquirido esse produto ou serviço para explorar economicamente, se ela estiver com uma vulnerabilidade, haverá a incidência do CDC. Então, voltamos aqui ao mesmo exemplo. Imagine que você comprou o computador, você vai explorar economicamente esse computador, colocando na sua LAN house. E aí, há ou não incidência do CDC? Aí teremos que analisar se você é vulnerável frente ao fornecedor. A palavra-chave aqui é a vulnerabilidade. Lembrando, alunos, que o CDC ele não adotou expressamente nenhuma teoria que gravitam em torno dessa destinação final do produto ou serviço. O STJ, em alguns precedentes, já sinalizou para a adoção da teoria finalista mitigada ou abrandada, tá certo? Mas o CDC não adotou nenhuma dessas teorias. O STJ adotou e já sinalizou para a adoção da teoria finalista mitigada, aprofundada ou temperada, nesse RESP aqui, 1.285.483, que depois eu convido vocês a procederem à leitura. Esse é o posicionamento que o STJ já sinalizou adotar, a presença da vulnerabilidade. E aí precisamos caminhar um pouquinho mais. O que é então essa vulnerabilidade tanto falada, prevista inclusive de forma expressa no nosso Código de Defesa do Consumidor, no artigo 4º? Pessoal, vulnerabilidade é um conceito material. Todo consumidor, sobretudo pessoa física, é vulnerável. E o que vem a ser essa vulnerabilidade? A vulnerabilidade, ela pode ser jurídica, ela pode ser técnica, ela pode ser econômica ou ela pode ser informacional. Então, aqui nós temos 4 espécies de vulnerabilidade. A vulnerabilidade, ela vai ser jurídica, quando faltar ao consumidor conhecimentos jurídicos, científicos, contábeis sobre o produto ou serviço. Então, a vulnerabilidade vai ser jurídica diante da ausência de conhecimento jurídico, contábeis e financeiro do consumidor. Olha lá, você adquiriu esse laptop para a sua LAN house, mas te falta conhecimento jurídico sobre o contrato de compra e venda que você acabou de realizar, ou você contratou um pacote de serviço de internet para a sua LAN house, mas falta para você conhecimentos técnicos sobre como funciona esse contrato, conhecimentos contábeis sobre o valor, a proporção, enfim, se você tiver essa vulnerabilidade, essa ausência de consumidor, você pode ser considerado consumidor ostentando a vulnerabilidade jurídica. Além da vulnerabilidade jurídica, a vulnerabilidade pode ser técnica. Aqui, a vulnerabilidade técnica é quando o consumidor não tem conhecimento técnico do produto ou do serviço. Vamos voltar aqui para a nossa LAN house. Você montou uma LAN house, mas não sabe, não tem conhecimentos técnicos de como funciona cada máquina, cada laptop. Você não tem conhecimentos técnicos de como funciona aquela maquininha de cartão de débito ou crédito. O fornecedor tem mais conhecimento que você carece desses conhecimentos, então você é um vulnerável técnico frente ao fornecedor. Além disso, a vulnerabilidade pode ser econômica ou fática. Essa econômica ou fática é a mais patente, né? É a que salta os olhos, é o poderio econômico do fornecedor
frente ao consumidor. Em regra, o fornecedor, ele tem mais poderio econômico, ele é a parte mais rica financeiramente dessa relação. Imagine que você comprou, fechou um pacote de internet com a Vivo. Quem tem o maior poderio econômico? Você ou a Vivo? Tá certo? Então, você pode também ser consumidor com vulnerabilidade econômica ou fática. Ou, por fim, pode ser consumidor com vulnerabilidade informacional. Essa descrição de vulnerabilidade informacional é trazida pela professora Cláudia Lima Marques no seu livro, e ela fala que o consumidor, toda vez que não tiver todas as informações necessárias sobre o produto ou serviço, carecer de informações importantes para a celebração, para a manifestação da sua vontade, ele vai ter uma vulnerabilidade informacional. E aqui a regrinha é: todo consumidor tem vulnerabilidade. É uma vulnerabilidade, é um conceito material que não admite prova em contrário, tem caráter absoluto. Por outro lado, a pessoa jurídica presume-se que ela é vulnerável, tá bom? Para a pessoa física, a vulnerabilidade, ela já tem a presunção que é uma pessoa vulnerável. Essa presunção, ela é absoluta, todo consumidor é vulnerável. Obviamente, quando o consumidor for pessoa jurídica, essa vulnerabilidade deverá ser comprovada. Percebem a diferenciação? Mas lembrem-se, vulnerabilidade é um conceito material. Então já exploramos e esmiuçamos o conceito de consumidor e agora vamos falar um pouquinho do nosso segundo integrante da relação de consumo, que é o nosso fornecedor. Fornecedor está também previsto no nosso Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor, ele também é previsto a sua conceituação de maneira legal no artigo 3º, lembrando que em provas discursivas é importante citar a conceituação legal, e o artigo 3º ele fala o seguinte, que o fornecedor vai ser essa pessoa física ou jurídica, pública, privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Observe que o fornecedor aqui, ele é o gênero. Gênero é fornecedor. E quais são as espécies de fornecedor? As espécies estão elencadas no artigo 3º. Quanto o fornecedor é o gênero, o produtor, o montador, o criador, o fabricante, o construtor, o transformador, o importador, o exportador, o distribuidor, o comerciante e o prestador de serviço são o quê? Espécies do gênero fornecedor. Lembrando que fornecedor também pode ser pessoa pública, pessoa jurídica de direito público. Sim, prestadoras de serviços públicos também podem ser consideradas fornecedoras, tá bom? Incide, então, o CDC na prestação de serviço público. Incide, sim, incide o CDC em relação às concessionárias de serviços públicos. Incide com certeza. Há uma relação de consumo no abastecimento de água, há uma relação de consumo na prestação de serviço de energia elétrica. São serviços públicos prestados por concessionárias de serviços públicos, tá certo? E há uma relação de consumo. Então, memorizem que o fornecedor é o gênero e vai ter várias espécies. E quando estiverem procedendo a leitura do CDC, observe que quando o CDC fala em fornecedor,
você tem que já colocar na sua mente que vai ser o construtor, o importador, o produtor, vai ser todos citados no artigo 3º. Quando o CDC não quer falar de fornecedor como gênero, ele cita as espécies no artigo. Então é muito importante, quando você estiver procedendo à leitura, fazer essa diferenciação, porque quando vocês vão estudar responsabilidade na relação de consumo, quando há a responsabilidade do comerciante, ele é espécie do gênero de fornecedor, mas ele responde de forma diferente. Então, atentem-se a isso. Quando o CDC fala de fornecedor, é toda a galera. É o produtor, é o construtor, é o fabricante, é o comerciante. Quando o CDC quer elencar as espécies de fornecedor, assim ele o faz, tá bom? Não caiam nessa pegadinha. Então, aqui o artigo 3º fala de fornecedor como um gênero. E há fornecedor fora do nosso CDC? Há um não fornecedor fora do CDC. Pessoal, há fornecedor fora do CDC. Está lá no Estatuto do Torcedor. Olha que interessante, o Estatuto do Torcedor, lá no artigo 3º, traz também uma conceituação de fornecedor. Ele fala o seguinte, que para os efeitos legais, equiparam-se a fornecedor, nos termos da Lei 8.078, que é o nosso CDC, a entidade responsável pela organização da competição, bem como a entidade de prática desportiva detentora do mando de jogo. Então, o Estatuto do Torcedor também traz a previsão de fornecedor. Então, se você estiver fazendo uma prova de segunda fase de direito do consumidor e fizer essa citação, você vai demonstrar muito conhecimento para o seu examinador. Lembrem-se, então, que há também a presença de fornecedor fora do nosso CDC, lá no artigo 3º do Estatuto do Torcedor. Caminhando um pouquinho, vamos, já que passamos essa fase do consumidor e do fornecedor, vamos falar um pouquinho quando incide o nosso Código de Defesa do Consumidor. Isso também cai muito em provas de concurso, porque envolvem muitas súmulas do Superior Tribunal de Justiça. Estudem bastante súmulas, porque muitas súmulas são cobradas em provas de direito do consumidor. E a primeira súmula é a súmula 563 do STJ. 563, essa súmula que é batida em concurso público, que vocês não errarão, tenho certeza, os meus alunos não errarão essa súmula. É a súmula 563, que fala que não aplica-se o Código de Defesa do Consumidor para a previdência complementar fechada. Lá do outro, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor para a previdência complementar aberta, tá bom? Então, se a previdência complementar for fechada, não aplica-se o CDC, porque lembrem-se, a previdência complementar fechada, ela não é comercializada para um número indeterminado de pessoas, ela é voltada para um nicho específico. E lembrando que a previdência complementar fechada, a despeito de ter lucro, a sua finalidade não é lucrativa. Todo lucro é revertido para a própria entidade. E aqui podemos citar as entidades do Fundo do Banco do Brasil, do Bradesco, da Vale. São previdências que não são comercializadas. Você precisa ter um liame, precisa ter algo que estabeleça essa relação com a previdência. Pode ser vínculo empregatício, vínculo familiar, logo não incide o CDC. O mesmo raciocínio é para a súmula 608 do STJ. A súmula 608 do STJ também é uma súmula muito manjada, que cai várias vezes em concursos, que vocês não errarão, é que o plano de saúde
não sofrerá a incidência do Código de Defesa do Consumidor se for um plano de saúde de autogestão. Então, plano de saúde, há incidência do CDC? Sim, há incidência, exceto se for de autogestão. Plano de saúde de autogestão, não há incidência do CDC, porque aqui, mais uma vez, o plano de saúde ele não é comercializado, você precisa de uma relação com o plano para conseguir se filiar ao plano de saúde, você precisa saber que esses planos de autogestão, eles são baratos, são mais baratos relacionado aos planos de saúde em geral, plano de saúde particular. O plano de saúde de autogestão também, ele não visa lucro, todo lucro é revertido para o próprio plano de saúde. É um plano fechado que as pessoas se juntam para financiar um plano de saúde. Aqui o exemplo clássico é o plano de saúde dos funcionários do Banco do Brasil, o plano de saúde CACI. Tá certo? Não há incidência do CDC. Outra questão importante é a responsabilidade dos médicos credenciados com o plano de saúde. Já falei que o plano de saúde privado há sim incidência do CDC. E toda vez que ocorrer um vício na prestação de serviço, o médico que participou dessa cadeia de prestação de serviço, o hospital, o laboratório, eles respondem de forma solidária com o plano de saúde, perfeito? Então, toda vez que houver um defeito, um vício nessa prestação de serviço, todos respondem de forma solidária. Preste muita atenção nisso, viu? E isso facilita muito. Lembrem-se que a responsabilidade solidária decorre da lei, né? Aqui no nosso caso, decorre da lei ou da vontade das partes. E lembrando que a responsabilidade solidária, o consumidor ele pode escolher a quem demandar. Isso é muito importante. Então, você pode escolher demandar, você consumidor pode escolher demandar a pessoa que estiver mais próxima de você nessa relação. Você pode escolher demandar a pessoa que tem mais saúde financeira. Aqui o mesmo raciocínio para o plano de saúde também é estendido para agências de viagens, aqueles programas que você paga para no final escolher um hotel. Existiam muitos programas, agora um pouco menos a incidência, como o Bancorbras. A responsabilidade solidária. Também podemos citar a Booking, Decolar, quando você faz a compra através desses sites. Há ou não uma responsabilidade solidária? Sim, a jurisprudência já caminha nesse sentido de responsabilidade solidária de todos, tá bom? Outro tópico em relação a quando aplicar o CDC, é um tópico muito importante, é a relação de advogado e o seu cliente. A gente sabe que os profissionais liberais, de uma forma geral, médico, dentista, arquiteto, contador, médicos, né? Já falei, médicos, eles respondem em regra pelo CDC. Os profissionais liberais respondem em regra pelo CDC e a responsabilidade ela é um pouco diferente da regra do CDC. A regra no CDC a responsabilidade é objetiva. Para os profissionais liberais a responsabilidade é subjetiva. E a primeira dúvida que surge: se você está lá no seu escritório, né, formou em direito, passou na OAB, decidiu advogar, está lá no seu escritório, vai firmar o seu primeiro contrato com um cliente. E aí dá um problema nesse contrato, há uma má prestação de serviço e o cliente decide judicializar essa prestação de serviço, entrar contra o advogado. O cliente poderá utilizar o Código de Defesa do Consumidor para litigar em face ao advogado? Há uma relação regida pelo CDC?
porque o advogado, em tese, seria um profissional liberal, um profissional autônomo. Pessoal, isso já é pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que os advogados não terão a sua relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Aqui não aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Os advogados recebem o tratamento previsto no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, não haverá incidência do Código de Defesa do Consumidor. Advogado e CDC, então, não há aplicação do CDC. O que há aplicação aqui é do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, tá certo? Isso aqui já é matéria trazida no âmbito do STJ, o STJ já se debruçou em cima da temática e não aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Lembrando que eu já vi alguns livros doutrinários falando que há sim a incidência do Código de Defesa do Consumidor nessa relação entre advogado e cliente. Pessoal, não há, tá? Aqui em prova de concurso é importante a gente sempre seguir a linha do Superior Tribunal de Justiça, porque mesmo que se você for fazer um concurso de banca própria, que às vezes tem alguns examinadores que cobram o seu posicionamento pessoal a respeito da temática, da disciplina, é importante a gente seguir o posicionamento do STJ, que fica mais fácil de você brigar pela questão no recurso, tá bom? E o STJ já falou que não aplica-se, que não há essa relação de consumo. Outra coisa importante também do STJ, já trazido pelo STJ, é que não há uma relação consumerista entre o condômino e o condomínio. O condomínio, apesar de você pagar condomínio mensalmente, você, se tiver algum problema nesse relacionamento com o condomínio, você não pode invocar o Código de Defesa do Consumidor. Você deve observar o estatuto do condomínio e essa relação vai ser regida pelo direito civil, pelo direito privado lá do direito civil, perfeito? Não haverá a incidência do CDC. Lá do outro, é importante a gente lembrar que não há incidência do CDC entre o condômino e o condomínio, mas há incidência do CDC toda vez que o condomínio firmar uma prestação de serviço ou adquirir um produto ou um serviço. Se o condomínio decide realizar uma compra em um grande supermercado aqui dos produtos de limpeza, ele é considerado consumidor. Se o condomínio firma uma prestação de serviço de estabelecimento de água para os condôminos, o condomínio ele é um consumidor frente à concessionária de serviço público. Então, atentem-se a isso. Se a prova vier assim, o condomínio não pode ser consumidor, é falso. O condomínio, ele pode ser consumidor. Agora, o condômino não é consumidor frente ao condomínio, tá certo? Então, atentem-se a isso para não errarem, tá? E sempre cai essa pegadinha, porque vocês decoram só, não há relação de consumo, condomínio. Não é bem assim. Não há relação de consumo entre o condomínio e o condômino, mas há relação de consumo se o condomínio adquirir um produto ou firmar a contratação de uma prestação de serviço. Perfeitos? Perfeito, pessoal? Outro tema bastante importante é o provedor de busca de venda online. Aqui na pandemia, né, bombou venda online. Como tivemos um aumento das vendas online? E aí,
há ou não uma responsabilização, uma responsabilidade por esses provedores de venda online. Aqui posso citar Buscapé, aqui posso citar Dafit, aqui posso citar, vamos pensar, OLX, há ou não uma responsabilização solidária? Olha aqui que o STJ nos falou aqui nesse RESP 1.444.008, Rio Grande do Sul. O STJ, de uma forma muito simplória, disse o seguinte: se o provedor de busca online, ele possibilita a compra e venda dentro do seu próprio site, ele participou da cadeia de consumo, ele participou da cadeia produtiva, da cadeia de produção, ele participou da contratação, logo haverá responsabilidade solidária. Por outro lado, se esse provedor de busca de produto não participa dessa contratação efetiva, quando o consumidor escolhe o produto ou serviço, ele é remetido para um outro site do fornecedor propriamente dito, não haverá a incidência do CDC, não haverá uma responsabilidade solidária para o provedor de busca de produtos. Então, preste atenção na diferenciação, que ela é muito peculiar. Se você entra em um site X, e decide cotar uma televisão para dar de presente para sua mãe, e lá nesse site, esse site possibilita a comparação de todos os fornecedores de televisão que existe, a comparação de preço, a forma de pagamento. Quando você decide qual televisão você vai comprar, o site de busca te remete para o fornecedor da televisão, não haverá responsabilidade solidária desse site de busca com o fornecedor da televisão caso haja um defeito ou um vício nessa relação. Agora, se o site, no momento que você escolhe a televisão, você realiza o pagamento dentro desse próprio site, você não é remetido a nenhum site, toda a negociação é realizada dentro desse próprio site de provedor de busca, haverá sim a responsabilização desse site de provedor de busca de venda online. Perfeito? Essa é uma diferenciação bastante importante e também bastante prática para se ocorrer um vício na prestação de serviço, você conseguir saber quem tem legitimidade passiva para figurar no polo passivo dessa ação de indenização, obrigação de fazer e assim por diante. Perfeito? Outra questão que eu trouxe é a Convenção de Varsóvia ou de Montreal. Convenção de Varsóvia ou de Montreal. O que tem essa convenção? Essa convenção, pessoal, ela é aplicada em caso de perda de bagagens em voos internacionais. O Supremo Tribunal Federal afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor para indenização de extravio de bagagens em voos internacionais. E aqui o grande erro que o aluno comete é: voo internacional não incide o CDC. Não foi isso que o Supremo Tribunal Federal falou no RE. Voos internacionais, problemas provenientes de extravio de bagagem, aplica-se a Convenção de Varsóvia ou Montreal. Agora, problemas outros, atraso em conexão, cancelamento de voos e assim por diante, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Lembrando que a decorrência da pandemia, uma medida provisória que nos trouxe vários regramentos de voos, de hospedagem durante o período da pandemia. Fica aqui a minha dica, eu vou tentar marcar uma live para a gente conversar sobre esses regramentos que acabaram flexibilizando um pouco o prazo de indenização, o prazo de remarcação de voo, se o consumidor tem direito a ser ressarcido imediatamente ou não. Isso aí é uma nuance que deve ser estudada à parte. E
último aqui é a emissora e o espectador. Trouxe o RESP falando que é inegável que há uma relação estabelecida entre empresas demandadas e os telespectadores, é uma relação de consumo. O concurso em debate é o serviço ofertado aos telespectadores mediante remuneração, ainda que indireta, que consiste no custo despendido pelo participante na ligação telefônica. Isso aqui foi um RESP analisado pelo STJ, que ele entendeu que a emissora de televisão e o espectador, quando há um anúncio publicitário e que o consumidor tem que ligar lá para contratação desse anúncio publicitário, há uma relação de consumo, possível então de ter uma responsabilização solidária. Esse questionamento, esse RESP aqui, caiu na Defensoria Pública do Distrito Federal, na última prova de defensor público. Então, é importante dar também uma atenção especial.